Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 7 de abril. Copa Libertadores, momento de virar a chave. Brasileiro já foi, vencemos, beleza, agora é o cara bobo. Nessa terça-feira, 19 horas, no estádio Newton Santos, com o Glorioso só podendo pensar numa coisa: vitória. Precisamos desses 3 pontos. A gente vai falar sobre a nossa sequência na competição continental e também sobre a mudança que o Renato Paiva vai ser obrigado a fazer na equipe, uma vez que o Igor Jesus está suspenso. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, para começo de conversa, Fogão, um bom dia para você, que a gente tenha uma ótima semana, com vitória nessa terça, depois vitória também no sábado diante do Red Bull Bragantino, para a equipe seguir ganhando confiança e seguir evoluindo. Só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, sempre muito importante. Quando você deixa o like e se inscreve, a gente consegue avançar, aparecer para mais botafoguenses e dessa forma a gente pode seguir crescendo. Estamos mirando os 59 mil inscritos, os 60 mil estão cada vez mais próximos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando que esse é o primeiro conteúdo do dia, mas teremos ainda a live da hora do almoço e o Radar Alvinegro, segunda edição. Dito isso, vamos em frente. Bom, para começar, teremos mudança na equipe do Botafogo. Igor Jesus, você sabe, foi suspenso contra a Laú. Foi uma expulsão infantil, não tinha necessidade, mas acabou ali perdendo a cabeça, fez o gestual que não devia e tomou o segundo cartão amarelo, portanto, expulso. Mastriani vai ser o titular. Vitor, já tá certo isso? Já, para mim não tem nem dúvida. Afinal de contas, o Renato Paiva falou sobre a questão na coletiva pós-jogo contra o Juventude. O Elias Manuel não está sendo considerado ali para jogar nessa função, pelo menos por hora. Não sei depois, mas pelo menos por hora é Igor Jesus, Mastriani. Você depois pode até ter o Juan Cruz entrando nesse circuito? De repente sim, tomara que ele se adapte e tudo mais, porque o Renato também falou sobre isso. Passou uma semana fora, naquela vez que não foi relacionado, não agora nessa última, mas naquela vez foi por esse motivo. Ficou muito tempo ali sem treinar com a equipe, então não foi chamado para a partida. Dessa vez contra o Juventude, a justificativa foi outra. Foi porque ele ainda está se adaptando. Ele veio de uma liga que é bem mais fraca do que a Liga Brasileira e ele ainda está se adaptando. Então o Renato Paiva vai dar uma atenção especial para que durante os treinamentos ele possa ir ganhando essa possibilidade de ser relacionado. Mas para esse confronto contra o cara bobo, onde a gente precisa de um cara lá na frente que consiga fazer os gols, o Mastriani está muito mais adaptado à realidade do futebol brasileiro, futebol sul-americano, do que, por exemplo, o Elias Manuel. Muda um pouco a característica do nosso ataque? Muda. O Igor Jesus ele faz algumas coisas que o Mastriani não tem tanta qualidade assim para fazer, embora consiga fazer em algum nível. Mas é diferente. O Igor Jesus ele consegue baixar, né, vindo aqui para o meio de campo, participa dessa construção, faz o pivô, serve seus companheiros. Enfim, ele até falou sobre isso a Botafogo TV e eu faço questão de destacar aqui a declaração do nosso atacante. Ó. Abre aspas. Cara, na verdade, somente quem entende realmente o futebol vai saber mesmo o meu papel que eu tenho feito dentro de campo. Sou um jogador que consigo atacar bem a profundidade, escorar bem o zagueiro para poder escorar a bola de frente para os meus companheiros. Aquilo que eu falei, de descer aqui, participar, fazer esse pivô. Não necessariamente aquele pivôzão, né, que vai estar aqui escorado no zagueiro, mas ganhar essa jogada, mesmo com o zagueiro pressionando você. E ele segue falando. Eu acho que eu tenho feito isso muito bem, e eu concordo. E agora estou podendo ter as oportunidades. Espero ter cada vez mais para estar podendo marcar em cada partida. Eu lamentei profundamente, mas profundamente mesmo, quando aquele gol do Igor, que seria o segundo dele na partida, foi anulado. Olha, rapaz, que gol maneiro que ele fez. A jogada foi bacana, a jogada foi bem construída, mas foi um azar tremendo ali. Porra, assim, pontinha de chuteira, sei lá, o Matheus Ponte impedido. Foi realmente uma pena, cara, porque o giro que o Igor conseguiu fazer e o gol, né, porque não é só o giro, mas a finalização da entrada da área, pô, aquele gol tinha que ter sido validado. Infelizmente não foi o caso.
Enquanto a regra do futebol for de um impedimento mesmo por detalhezinho, é isso, não tem o que reclamar. Mas realmente esse gol, se tivesse acontecido, ia ter sido maneiríssimo. Porque o Igor vai ganhando confiança, cara. Tudo que o atacante precisa, às vezes, é isso. É ganhar confiança. Então, primeiro ele ter feito o gol dele na primeira etapa, importantíssimo, foi um belíssimo gol. Direcionando o cabeceio, dando força. Porque o passe do Arthur, ele não foi forte. Então o Igor teve que dar a direção e a força fazendo o gesto técnico. Mandou bem pra caramba. E depois, no segundo tempo, essa jogada sensacional. Não valeu, mas também tá entrando ali naquele rol de... Ó, não valeu, mas a jogada saiu, a gente fez o gol, e isso também ajuda o cara a ganhar essa moral. Enfim, sai o Igor, entra o Mastriani, características diferentes, mas um jogador que já se provou no futebol brasileiro. Fez muitos gols pelo América Mineiro, muitos gols pelo Atlético Paranaense, e tem tudo para nos ajudar. A realidade é essa. Agora, qual time o Renato Paiva vai escalar? Lá no setor ofensivo, especialmente destacando. Vai ser Arthur, Savarino e Santiago Rodrigues? A gente precisa vencer. E com essa rapaziada jogando junto, o futebol fluiu contra o Juventude. Verdade seja dita. Eu gostaria de ver esse quarteto ofensivo para essa terça-feira e acredito que você também. Sai o Patrick de Paula. Nada contra o Patrick de Paula, tá? E o Renato Paiva já deixou bem claro que acredita muito no jogador, no talento do jogador, que ele vai buscar recuperá-lo, que tem um plano para o Patrick de Paula. Renato Paiva falou sobre tudo isso na coletiva. Então a gente vai ver muitas e muitas vezes ainda o Patrick de Paula jogando. Goste você ou não, a gente sabe o que vai acontecer. Mas para esse jogo, meu irmão, é fazer aquilo que a gente viu dar muito certo contra o Juventude. Arthur, Savarino, na dele, Santiago Rodrigues na dele também. E o Mastriani sendo esse centroavante. Com os nossos laterais passando, jogando e municiando o centroavante, para que o Mastriani realmente possa fazer os gols. E olha, contra o Carabobo, que é uma equipe frágil pra caramba, Mastriani tem tudo para começar já balançando as redes. A real é essa. E olha, a sequência do Botafogo para a Copa Libertadores, ela não é das mais simples. A gente vai jogar nessas primeiras 4 partidas, 3 como visitante. A gente encara agora o Carabobo, depois você vai ter o Estudiantes lá na Argentina e depois o Carabobo lá na Venezuela. Carabobo na Venezuela ou aqui, tanto faz, tem que ganhar. Agora, o resultado contra o Estudiantes vai ser um jogo bem importante, porque o Estudiantes vai receber agora a Laú. Digamos que o Estudiantes vença, que eu acredito que é o resultado mais esperado. Ele vai a 6 pontos, o Botafogo vai a 3. Então o Estudiantes vai ficar com 6, Laú e Botafogo com 3. Aí a Laú vai jogar contra o Carabobo. Independente de ser na Venezuela ou no Chile, tanto faz. A Laú vai ser favorita. A gente pode ter uma situação, caso, por exemplo... vamos pegar aqui. 3 cenários, né? São 3 resultados possíveis no futebol. Então, vamos dizer que o Botafogo perca. Ganhou o Carabobo, mas perde para a Laú, para os Estudiantes. O Estudiantes, se tiver vencido a Laú, vai a 9. A Laú, tendo vencido o Carabobo, vai a 6. O Botafogo fica com 3. Aí depois você vai ter de novo Laú e Estudiantes, só que dessa vez em Santiago. E o Botafogo vai enfrentar o Carabobo na Venezuela com a obrigação de vitória nesse cenário. Na verdade, em qualquer cenário, mas nesse mais ainda. E aí a gente fecha nas últimas 2 rodadas contra Laú e Estudiantes, com a obrigação de vencê-los. Se por sua vez o Botafogo, por exemplo, vence lá na Argentina, depois de vencer o Carabobo, a gente chega a 6 pontos. Aí você pode ter uma situação de o Estudiantes tendo vencido a Laú chegou a 6, perdendo para o Botafogo ficou estacionado. O Botafogo foi a 6 e a Laú vencendo o Carabobo vai a 6. Então você pode fechar esse primeiro turno dessa fase de grupos com Botafogo, Estudiantes e Laú com 6 pontos. Eles vão se enfrentar na 4ª rodada e o Botafogo visita o Carabobo, precisando vencer. O Botafogo, portanto, neste cenário vencendo na Argentina, vai ficar numa situação muito mais confortável. Porque a gente pode chegar na 4ª rodada com 9 pontos conquistados, com mais 2 jogos para disputar na nossa casa. A gente não pode perder na Argentina. Esse é o grande ponto. Não podemos perder na Argentina. Mas antes, a gente tem que se preocupar em vencer o Carabobo. Enfim, era isso que eu tinha para passar de informação nesse vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre a escalação do Botafogo para o jogo contra o Carabobo. O que você espera que o Renato Paiva faça? Acredito que todo mundo está querendo ver o quarteto ofensivo, né? É ou não é verdade?
Deixe seu comentário aqui embaixo. Lembre-se que na hora do almoço eu vou estar de volta. E claro, deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque isso fortalece muito. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!